noite a todos, sejam bem-vindos a mais um culto de louvor e adoração ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aproveite esse momento que o culto está começando e convide aquela pessoa que está aí juntinho de você na sua casa para assistir o nosso culto também. Disponibilize o seu celular ou computador, então coloca também a transmissão aí na sua televisão para que outras pessoas também possam ver juntamente com você o nosso culto. Aproveite esse momento também já para criar sua sala de vídeo, onde os seus amigos no Facebook também terão acesso ao culto que nós estamos prestando ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E para a meditação dos irmãos, eu gostaria de deixar 3 versículos do Salmo 146. Serão os versículos 1, 2 e também o versículo 5, que nos diz: Louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu for vivo. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. E é assim que nós devemos fazer. Nós devemos depositar a nossa esperança no nosso Senhor Deus. Nós precisamos depositar a nossa fé na certeza de que Deus sempre tem o melhor para nós. Então fiquem todos à vontade em estarem cultuando conosco, cantem os hinos conosco, ouçam as mensagens, orem junto conosco, porque esse culto ele é feito para engrandecer o nome do Senhor, mas que nós também possamos estar juntos, cada um em sua casa, fazendo a sua adoração. Também queria aproveitar o momento para pedir para que você aponte o seu celular para o QR Code que aparece aí na sua televisão. Tá bom? Esse QR Code, ele dá acesso direto ao nosso canal no YouTube. Lá no nosso canal no YouTube, você vai ter acesso a todo o conteúdo, né, que nós disponibilizamos no nosso Facebook, no nosso Instagram, que são as devocionais diárias que nós recebemos, né, todas as manhãs, sempre uma palavra de um irmão nosso, de um pastor, de um diácono, que sempre traz o refrigério para nossa alma nesse momento tão incerto. Nós também temos os nossos estudos bíblicos, temos a nossa escola bíblica dominical e os cultos de domingo. Então, se você perdeu algum culto, ou se você entrou no culto um pouco mais tarde, sua internet caiu, você não conseguiu assistir, você tem todo esse conteúdo lá no nosso canal do YouTube. E aproveita e convida também aquele seu amigo para se inscrever também no nosso canal, porque a gente ainda precisa chegar a 1000 inscritos para que possamos fazer as nossas transmissões ao vivo. Tá bom? Então, fiquem todos com o nosso culto de hoje à noite. Que Deus nos abençoe e até o próximo domingo. Queridos, a palavra de Deus nos fala no livro de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35. A Bíblia fala a respeito de quando Jesus estava com seus discípulos em um barco. E a Bíblia diz que Jesus estava descansando na proa do barco. Em um dado momento, os discípulos vão até Jesus e o acordam, porque ele estava descansando, dizendo para ele que as ondas estavam revoltas e os ventos assopravam contra o barco. Queridos, eles estavam em meio a uma tempestade e Jesus deu ordem aos ventos e deu ordem às ondas para que se acalmassem. E a Bíblia diz que prontamente tudo se acalmou e o barco navegou em completa tranquilidade. Eu não sei o que você anda enfrentando na história da tua vida. Eu não sei o que você está vivendo neste momento. Eu não sei se você foi acometido do coronavírus. Eu não sei se você está vivendo talvez uma tempestade pior na história da tua vida. Mas eu quero te dizer que embora tudo isso, Jesus está contigo. Embora tudo isso, Jesus está ao teu lado. Embora toda a dificuldade que nós estamos vivendo neste momento, Jesus está conosco. E eu quero te dizer que somente Ele tem poder para acalmar os ventos, para acalmar as ondas, para que o barco da nossa vida possa transcorrer em tranquilidade. Jesus é o único que tem poder suficiente para isso. E eu quero te dizer, querido, embora todas as circunstâncias, embora todos os problemas, eu quero te incentivar a continuar confiando, a manter a sua fé viva no Senhor, a manter os seus olhos na cruz, a manter a sua confiança viva no Senhor. Somente Deus tem poder para te tirar dessa situação.
Eu não sei se você está vivendo um momento de luto. Eu não sei se seu coração anda entristecido. Mas eu quero te incentivar a crer no poder de Deus. Creia no Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará na tua vida. Louvemos ao Senhor. Sou
todo falló. El sistema que construimos durante siglos, el avance en la tecnología, la capacidad científica, el desarrollo económico y político, falló. Hoy nos vemos amenazados por un enemigo invisible que no discrimina. No le interesa tu color de piel, religión, raza o género. No le importa si eres rico o pobre. Pero en tiempos difíciles, la humanidad se eleva y demuestra su grandeza. Estados Unidos envía 100historia. Boa noite, igreja, boa noite, meus irmãos, meus amigos. Vou deixar aqui a palavra do Senhor em Isaías 55:6, que diz: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E nesta noite feliz, neste santo lugar, nós vamos estar orando, intercedendo ao nosso Deus, por nossas vidas, pela vida da nossa igreja, pela vida das nossas crianças, né? Porque existe um decreto do estado, do município, que vamos ter mais 15 dias de recesso. Então, peço às crianças muita calma, né, Miguel? Que eles estudem, leiam a Bíblia, as crianças do Centro Educacional Batista, que
porque nós vamos passar, nós vamos conseguir passar por esta, tá bom? Então vamos orar neste momento. Oremos. Senhor Deus, grandioso Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Senhor, pelas tuas misericórdias sobre nossas vidas, ó meu Pai, e te agradecemos, ó Pai, porque aqui estamos, ó Senhor Deus, ouvindo a tua santa voz, ó meu Senhor. Nós estamos, ó Pai, neste domingo, ó Senhor Deus, te pedindo, ó Senhor Deus, por toda a nossa nação, por nossos familiares, pelas nossas crianças, ó meu Senhor, dando-lhe calma, mansidão, e os seus pais tenham paciência com eles, ó meu Senhor. Muito obrigada, ó Pai, pela vida da minha igreja, Senhor Deus. Obrigada por cada membro, ó Senhor Deus, que está conseguindo, ó Senhor, ouvir, ó Pai, por intermédio da mídia, a tua santa palavra. E aos meus amigos, aos meus queridos familiares, que tenhamos calma, porque acreditamos e confiamos no Senhor Jesus. E é através dele que nós oramos e pedimos. Amém. Boa noite, igreja. Bom, eu vou recitar para vocês um poema chamado Curar, da Catherine O'Meara. E as pessoas ficaram em casa, e leram livros, ouviram música, e descansaram, e fizeram exercícios, e fizeram arte, e jogaram, e aprenderam novas maneiras de ser. E pararam, e ouviram mais fundo. Alguém meditava, alguém orava, alguém dançava, alguém conheceu a sua própria sombra. E as pessoas começaram a pensar de forma diferente. E as pessoas curaram. E na ausência de gente que vivia de maneira perigosa, de maneira ignorante, sem sentido e sem coração, até a terra começou a curar. E quando o perigo acabou e as pessoas se encontraram, elas ficaram tristes pelos mortos e fizeram novas escolhas, e sonharam com novas visões, e criaram novas maneiras de viver, e curaram completamente a terra, assim como elas também haviam sido curadas. Bom, esse texto foi publicado em 20 de março desse ano mesmo por uma autora americana. E a mensagem que tocou o meu coração é que nós não devemos apenas olhar para o lado ruim do momento que nós estamos passando, mas que a gente possa tirar o máximo proveito desse tempo, seja para o nosso crescimento pessoal, nosso crescimento espiritual, mas que a gente possa nos tornar seres humanos melhores. Então, o recado que eu quero passar, a mensagem que eu quero passar é que a gente possa aproveitar mais o tempo, né? Ter um tempo de qualidade com a gente mesmo, seja meditando na palavra de Deus, lendo livros, assistindo filmes, passando um tempo com a sua família, né? Com as pessoas com quem você está passando a quarentena, porque antes desse período nós vivíamos de uma maneira muito agitada, muito corrida, e eu acredito que agora, como nós estamos fazendo muitas reflexões, nós não seremos mais as mesmas pessoas. Então, aproveite esse tempo para ter um tempo de qualidade com você e com a sua família. E fica tranquilo, porque logo logo essa pandemia irá acabar e nós iremos nos reencontrar. E assim, transformar o mundo em um lugar melhor para todos viverem. É isso. Essa próxima canção eu gostaria de dedicar a todas as mulheres da Bíblia do Gramacho, a todas as irmãs, a todas as mulheres de oração da Bíblia do Gramacho, as irmãs que em muitos momentos estão com seus joelhos dobrados, orando ao Senhor, buscando a presença de Deus, buscando a graça e a misericórdia do Senhor. E essa música fala muito ao coração da igreja. Todas as vezes que nós
cantamos esta canção, a igreja é coberta por uma atmosfera de glória. Eu gostaria de dedicar essa canção a todas as irmãs da igreja. Louvemos ao Senhor. Cada mulher da tua igreja, Pai, abençoa,
te entregar cada homem da tua igreja, Senhor. Abençoe cada coração. Pai, vai de encontro, Senhor, à vida dos homens da tua igreja. Que nós possamos manter o foco no Senhor. Que nós possamos manter a chama do teu Espírito viva, acesa em nossos corações, para a glória do teu nome. Deus, eu quero te entregar cada jovem da tua casa. Senhor, não permita que Satanás venha tragar a juventude da tua igreja. Não permita que Satanás venha se aproveitar desse momento de pandemia, desse momento de ausência dos cultos físicos da tua casa, Pai. Deus, mas que o Senhor possa nos blindar, que o Senhor possa nos livrar, Deus, para a glória do teu nome, Senhor. Eu quero te entregar cada criança, cada adolescente da tua igreja, Senhor. Livra cada filho teu. Pai, em especial eu quero colocar cada idoso na tua casa, Senhor. Visita o teu povo, Senhor. Visita, Senhor, cada idoso, Senhor, da PIB do Gramacho. Senhor, vai abençoando os teus filhos, aqueles que fazem parte do grupo de risco. Senhor, que tu possas livrar, que o Senhor possa, Pai querido Deus amado, guardar a vida e a saúde dos teus filhos, para a glória do teu nome, Pai. No nome de Jesus, Senhor. Deus, eu quero te pedir, Pai, que o Senhor possa manter os nossos olhos o brilho do teu Espírito Santo, Senhor. Não permita que nós venhamos permitir que a chama do teu Espírito se apague em nossos corações, mas que nós possamos manter, Deus, o teu Espírito vivo em nosso ser, em nosso coração, Pai, para a glória do teu nome, Senhor, para que quando nós podemos estar juntos, para que quando o teu povo, Senhor, poder estar reunidos, Deus, o teu nome possa ser glorificado, o teu nome possa ser exaltado, no nome de Jesus, ó Deus. Eu quero te entregar, Deus, o pastor Jefferson em tuas mãos. Quero te entregar, Deus, a tua família em tuas mãos. Visita o teu servo, toma a saúde dele, Senhor. Livra ele de todo mal. Deus, no nome de Jesus, eu quero te entregar o pastor Júlio, ó Deus, o pastor Fernando, o pastor Carlos Franco, o pastor Isidoro. Abençoe cada diácono, Deus, da tua casa. Abençoe a liderança executiva. Abençoe os tesoureiros. Abençoe, Pai querido, o departamento infantil. Deus, abençoe os jovens. Ó Pai, no nome de Jesus, ó Deus. Pai querido, Deus amado, que o Senhor possa ir de encontro a cada um neste momento. Abençoe aquele querido irmão, aquele querido amigo de outra igreja, que nos dá o prazer de acompanhar esta live, Deus. No nome de Jesus, Senhor. Visita o teu povo, para a glória do teu nome, Deus. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Que a graça do Senhor repouse sobre os nossos corações. Que o amor de Deus possa estar constantemente sobre nós, sobre a nossa família. E que nós não venhamos desistir. Que nós possamos manter a chama do Espírito do Senhor em nossos corações, para que nós possamos ser continuamente abençoados por Deus. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre cada um, no nome de Jesus. Amém. Olá, queridos, estamos aqui para a meditação da palavra do Senhor. Pela graça de Deus, mais uma vez na presença do Senhor e para cultuar o nome do nosso Deus. Que culto maravilhoso que estamos tendo. É muito bom ver a igreja presente, reunida, participativa. É muito bom saber que, embora todas as dificuldades que estamos tendo, a igreja se faz presente. Os irmãos estão pontualmente aí participando dos cultos. E quero novamente apelar aos irmãos que possamos divulgar bastante os cultos que estamos oferecendo. Para quê? Para que as pessoas possam ser alcançadas pela graça, pelo amor e pela bondade do Senhor. Então, é o nosso papel, é o nosso trabalho fazer esta divulgação. Eu quero pedir desculpas aos irmãos, porque provavelmente, espero em Deus que não, mas provavelmente eu vou tossir um pouquinho. Vocês sabem, e alguns de vocês também devem estar tossindo, porque essa modificação dos nossos hábitos,
Nosso comportamento mexe com todo o nosso metabolismo. Estamos estudando sobre isso às quartas-feiras, e quem esteve quarta-feira participando do culto, do estudo, sabe muito bem disso. Então, a presença em casa, direto, com todas as químicas, né, de limpeza, tudo isso, faz com que haja algumas irritações. Então, eu estou com uma pequena irritação na garganta, um incômodozinho, nada sério, mas eu peço desculpas se por acaso eu vier a tossir. E eu quero aproveitar esse momento para parabenizar as irmãs. Olha, as irmãs estão aí dando show no seu grupo, no grupo das mulheres, participando, cooperando, uma cuidando da outra, e é muito bom saber e ver a coparticipação, a interação das irmãs, até mesmo as irmãs que chegaram agora há pouco tempo e estão aí interagindo, vivendo juntos nesse tempo de isolamento social. Parabéns às irmãs. E também é porque não dá para nós vermos, mas elas estão aí todas cheirosas, bonitinhas, né? Já fiquei sabendo por familiares aí que as irmãs trocam de roupa, colocam roupas como se estivessem indo para o santuário do Senhor, né? E passam batom, penteiam o cabelo. Isso é muito bom e faz parte também do processo de cura interior, não deixar de ser como nós éramos antes de começar esse isolamento social. Isso não é maluquice, isso não é doideira, isso aí é sinal de que você realmente tem uma vivacidade e está procurando se manter viva e vivo diante de todo esse processo. Parabéns às irmãs. O texto que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite está em Lucas, no capítulo 19, versículos de 1 a 10. Porém, antes, eu quero compartilhar com vocês um texto que eu passei para os jovens durante essa semana, de um escritor francês. E ele diz em uma das suas frases o seguinte: aqueles que passam por nós não vão só, deixam um pouco de si, levam um pouco de nós. E o texto que nós vamos ler de Lucas 19, versículos de 1 a 10, vai contar a experiência de Zaqueu ao ter o encontro com Jesus. E depois desse encontro, Zaqueu teve uma transformação na sua vida, ou seja, comprovando realmente o que diz o escritor francês. Zaqueu levou um pouquinho de Jesus em seu coração. O objetivo da mensagem nesta noite é falar profundamente ao seu coração e principalmente a você que ainda não aceitou a Jesus como Salvador. Deixe Jesus deixar um pouquinho dele em você, no seu coração, na sua mente, na sua alma, na sua história, na sua vida. O texto em Lucas 19, versículo 10 diz assim: tendo Jesus entrado em Jericó, ia atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, o qual era chefe de publicanos e era rico. Este procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão, porque era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu em uma árvore a fim de vê-lo, porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. Desceu, pois, a toda pressa e recebeu Jesus com alegria. Ao verem isto, todos murmuraram, dizendo: entrou para ser hóspede de um homem pecador. Zaqueu, estando em sua casa, porém, levantando-se, disse a Jesus: eis aqui, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu lhe restituo 4 vezes mais, ou quadruplicadamente. Disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem, Jesus Cristo, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Feche os seus olhos. Pai eterno, lemos a tua palavra
e cremos e concordamos com o escritor francês, que quando nós nos relacionamos com alguém, sempre algo desse alguém fica em nós. E por isso, nesta noite, pedimos que algo de Cristo esteja em nosso coração e fique em nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, a Deus. Queridos, vejam bem, todos nós conhecemos muito bem esta história e sabemos da dificuldade que Zaqueu teve de encontrar-se com Jesus. No texto não diz por que realmente Zaqueu teve esse desejo de encontrar Jesus. Provavelmente era uma mera curiosidade, procurar saber quem era esse homem que cura os enfermos, que expulsa os demônios, que faz com que pessoas ressuscitem, que mata a fome e a sede das pessoas e que tem uma palavra de amor e de vida eterna. Mas quando Zaqueu ele sobe naquela árvore, ele tem um espanto, porque ele é chamado por Cristo pelo nome. Provavelmente ele não esperava que isso fosse acontecer, não é verdade? Mas ele cria uma expectativa, vai e percebe a dificuldade, porque existia uma grande multidão ao redor de Cristo, querendo os mesmos benefícios e curiosidade que Zaqueu também estava tendo. E por isso ele tem a ideia de subir em uma árvore para ficar de cima, para que pudesse observar a passagem de Jesus. E para espanto dele, quando Cristo passa, olha para a árvore e o chama, e chama pelo nome. E diz, olha, eu desejo ir até a sua casa. E Zaqueu, nos diz o texto, que ele desce depressa e vai para casa e recebe a Jesus. Ficavam do lado de fora aqueles que o seguiam. Alguns religiosos também ali estavam. E começaram a criticar Jesus porque ele entrou na casa de um homem pecador. Como nos diz o texto, Zaqueu, ele era cobrador de impostos. Era uma pessoa renegada pela sociedade. E, portanto, segundo a tradição social e religiosa, Jesus não poderia estar na casa daquele homem. Mas Jesus, ele quebra os paradigmas, ele faz de tudo para que possa encontrar uma pessoa que esteja precisando dele e de sua palavra. E estando lá, Jesus Cristo, ele transmite a mensagem de salvação. Zaqueu compreende e ele converte-se ao evangelho do Senhor Jesus Cristo. E Jesus finaliza este momento dizendo, hoje veio salvação a esta casa. Jesus menciona isso porque ele percebe a ação de Deus no coração de Zaqueu e percebe a modificação comportamental e mental e de pensamento que Zaqueu sofreu quando teve o encontro com Cristo. Esta é a história. E eu gostaria de pensar com vocês nesta noite a respeito de alguns detalhes que estão contidos nesta história. Primeiro, para que nós possamos aceitar a Jesus como Salvador, nós precisamos reconhecer os obstáculos que sobrepõem, que vêm sobre a nossa vida. Muitas vezes queremos aceitar a Jesus de uma maneira muito atabalhoada. Queremos aceitar a fé em Cristo da maneira que queremos que ela seja. Mas não são assim as questões. Nós precisamos estar com o nosso coração aberto. E nós percebemos aqui que dentro desses obstáculos, deste encontro com de Jesus com Zaqueu, ou de Zaqueu com Jesus, existiam obstáculos internos e externos. O que deve estar acontecendo também na sua vida nessa noite. Existem obstáculos que são internos e outros obstáculos que são externos. Obstáculos internos, eu quero, para nós entendermos, exemplificar, usando até mesmo algo que é bem atualizado. Diante das questões aí do coronavírus, obstáculos internos dentro dessa pandemia são, por exemplo, as comorbidades. De fórum íntimo, são de questões internas.
as doenças pré-existentes, não é? Então, quando o vírus afeta alguém, existem algumas dificuldades que são internas. São as comorbidades e também as doenças pré-existentes. Mas existem também algumas questões que são externas, obstáculos ou problemas externos. Quais seriam? A falta de leitos, falta de respiradores, a falta do investimento público, o fracasso e a falência da saúde do nosso país. Então, diante do quadro em que nós estamos vivendo, nós percebemos então e compreendemos que existem, para a piora da situação do vírus aqui no nosso país, existem problemas internos e externos. Com Jesus Cristo também foi assim. Existiam ali problemas internos e externos, dificuldades internas e externas. A dificuldade que nós percebemos nessa passagem foi quando Zaqueu ele vai para ver Jesus e ele vê uma grande multidão em torno de Cristo. E ele percebe que ele não teria condições de ver Cristo, porque a Bíblia está dizendo que ele era baixinho, ele era de uma pequena estatura. E aí eu te pergunto, qual a dificuldade? A dificuldade de Zaqueu era uma dificuldade externa, que era a multidão, ou era uma dificuldade interna, que era a sua estatura? É claro que a multidão atrapalhava, mas o grande problema de Zaqueu foi a dificuldade interna. Ele era de pequena estatura. Pode ser que nessa noite você esteja com dificuldades para entender o plano de Jesus na sua vida. Pode ser que nessa noite você tenha dificuldades para compreender o plano de Deus para a sua história. E aí eu pergunto a você para que você reflita. Suas dificuldades é de ordem externa ou é de ordem interna? Eu quero dizer para você que se você entender que você precisa resolver os problemas internos que estão internalizados em você, você verá que tudo mudará na sua história. Mas nós percebemos também que existem dois tipos de bênçãos ou de benefícios nesse encontro de Zaqueu com Jesus Cristo. O primeiro que eu quero colocar são as bênçãos coletivas de Jesus Cristo. Bênçãos coletivas eu coloco como se fossem benefícios sociais. E aí eu quero compartilhar alguns textos da palavra do Senhor. Lá em Mateus, no capítulo 11, versículo 28, o próprio Senhor Jesus Cristo ele diz: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus aí está mencionando uma bênção social, uma bênção coletiva, bênção para a humanidade. Ele é o caminho em que todos os homens, todos os seres humanos precisam procurar para que possa obter a salvação. Bênção coletiva. Lá em Salmos 144, versículo 15, a palavra do Senhor diz: bem-aventurado o povo a quem assim sucede, bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor. Salmos 144, versículo 5. Bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor. Vejam bem, a bênção de Deus sendo derramada sobre uma nação. Na sua versão, pode ser que esteja escrito: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Lá em Daniel, no capítulo 2, versículo 21, a palavra do Senhor diz: ele muda os tempos e as estações. Ele remove os reis e estabelece os reis. É ele quem dá a sabedoria aos sábios e o entendimento aos entendidos. Vejam bem, a manifestação do poder de Deus entre os reis, entre os reinados, entre as nações. E quando Deus estabelece o seu propósito em uma nação, em um povo, em uma pátria, em uma família, ele estabelece as suas bênçãos
sociais ou as suas bênçãos coletivas. Aqui, nessa passagem, nós vamos perceber Deus se manifestando aquele povo, alcançando a graça do Senhor Jesus Cristo. Então, nós vamos ver que Deus, ele é um Deus das bênçãos coletivas. Por isso, nessa noite, meu querido amigo, você que está acompanhando esse culto, se você está olhando para a sua família e percebendo que os seus filhos, a sua esposa, o seu esposo, os seus pais estão precisando da bênção de Deus, entenda e perceba, e agora você sabe que Deus é o Deus que abençoa a coletividade. Portanto, a sua família é uma coletividade. Nós vamos encontrar a palavra de Deus dizendo que a nação inteira será abençoada quando Deus se estabelecer como o Senhor dessa pátria. A sua família será abençoada quando você estabelecer Deus como o Senhor da sua família, como o Senhor da sua história. As bênçãos do Senhor, então, recaem sobre a coletividade. Mas também, nessa passagem, nós percebemos um outro tipo de bênção. São as bênçãos particulares, que traz benefícios individualizados, traz o benefício para o próprio indivíduo. Aquele que olhar para Cristo e crer nele, nos diz a palavra do Senhor, será salvo. E vejam bem, a manifestação individual e particular de Jesus. E Jesus Cristo nos diz o texto que ele estava envolvido com uma grande multidão. Eram muitas pessoas que estavam ao redor de Jesus. Mas ele vê Zaqueu. Ele percebe Zaqueu. É interessante a forma como Jesus age em nossa vida. Ele nos percebe pelos nossos pensamentos, pelos nossos desejos e pelas nossas intenções. Lembram da passagem da mulher com fluxo de sangue? Também estava uma grande multidão ao redor de Cristo. Ele sempre esteve acompanhado de muitas pessoas. As pessoas acompanhavam Cristo e, na maioria deles, por um mero interesse. Mas aquela mulher que tinha fluxo de sangue, quando ela se aproxima de Cristo, ela toca em Jesus. Qual é a resposta de Jesus para os seus discípulos? Eu senti que alguém me tocou de uma maneira diferenciada. Zaqueu, ele quando vê aquela grande multidão e percebe a dificuldade mediante a sua expectativa de ver Jesus, ele sobe naquela árvore e Jesus Cristo reconhece a ação de Zaqueu. Jesus chama Zaqueu pelo nome. Jesus vê Zaqueu na árvore e o chama pelo nome. Jesus vai à casa de Zaqueu. As ações individualizadas de Jesus. As ações de Jesus quando ele percebe que existe um coração interessado em sua palavra. Então nós podemos chegar à conclusão que o interesse de Zaqueu por Jesus faz com que os olhos de Cristo e o coração de Cristo se manifeste de uma maneira graciosa para que pudesse alcançar Zaqueu. Eu não sei como é que você vê Jesus nesta noite, mas eu quero dizer para você que se você está olhando para Cristo com o desejo de tê-lo em seu coração, ele está vendo você, ele está ouvindo a sua voz, ele está percebendo os seus sentimentos e, por certo, ele transformará a sua vida. Lá em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20, a palavra de Deus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Eis que eu estou à porta e bato. Jesus está à porta do seu coração para te salvar, para transformar a sua vida, para modificar os seus procedimentos, para trazer a bênção de Deus sobre a sua história, para proteger a você e aos seus, para lhe dar uma história maravilhosa daqui para frente. Nós encontramos ainda lá no livro de Josué, no Antigo Testamento, capítulo 24, versículo 15, a palavra do Senhor se manifestando, Deus se manifestando e falando a respeito do dilema em que toda nação
naquele momento estava passando entre servir ao Senhor e não servir ao Senhor. E Josué, ele se posiciona quando ele diz: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nessa noite, Deus espera um posicionamento seu. Ele está à porta do seu coração e bate, porque Ele deseja salvar a sua vida. Ele deseja abençoar a sua história, abençoar a sua família. Ele está à porta do seu coração. E através da experiência de Josué, Josué está dizendo a decisão que ele toma mediante as vicissitudes daquele tempo, diante das incertezas daquele momento histórico. Josué, ele se posiciona: eu e a minha casa, eu e a minha nação, eu e a minha pátria, eu e a todos aqueles que nascemos por Deus, eu e todos aqueles que reverenciam o Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você tem condição de falar isso nesta noite? Você reunir a sua família e dizer: olha, eu estou tomando uma decisão nesta noite. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode fazer isso, orar ao Senhor aí onde você está, dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu pensei aqui que nós temos diversas pessoas que estão envolvidas nesse episódio. Mas os dois que são as peças principais, os sujeitos principais, é Jesus e Zaqueu. E eu fiz aqui um paralelo entre as ações de Cristo e as ações de Zaqueu. Sabe por quê, meu querido amigo, meu irmão em Cristo? É porque muitas vezes existem pessoas que ficam sem nenhuma atitude, aguardando que a manifestação plena e total seja de Deus. Como que é obrigação de Deus nos salvar. É obrigação de Deus planejar tudo. É obrigação de Deus fazer tudo e que nós não temos que fazer nada para a nossa própria salvação. Nessa noite você vai entender e perceber, no encontro de Jesus com Zaqueu, que houve uma ação de Deus. Claro que o ponto principal, a ação primária, a ação principal é de Cristo. E Jesus Cristo e Zaqueu, ele reage positivamente à ação de Cristo. Vejam bem, qual é a ação de Jesus? Ele foi até Jericó. E percebemos na história do Novo Testamento que se Zaqueu tivesse perdido aquela oportunidade, ele não teria uma outra, porque parece-nos que Jesus ele nunca mais passou naquela estrada. A ação de Jesus foi ir a Jericó. Qual foi a ação de Zaqueu? Subir na árvore. Se Zaqueu não toma como decisão ir até o encontro de Jesus, perceber a multidão e subir naquela árvore, ele não teria o encontro com Cristo. Vejam bem, que Zaqueu, como qualquer outro ser humano, ele poderia ter desistido quando ele viu a multidão. Mas ele insistiu, porque ele desejava ter o encontro com Jesus. Uma outra ação de Deus é que ele viu Zaqueu. Jesus nos diz a palavra que ele viu Zaqueu. E qual é a ação de Zaqueu? Ele estava no lugar certo para ser visto por Jesus. Jesus nessa noite deseja ver você. Ou melhor dizendo, ele está lhe vendo. Mas a pergunta que eu lhe faço é a seguinte: você está se colocando à disposição do olhar de Cristo nessa noite? Você, meu querido irmão, que está passando por momentos difíceis, por causa de todo esse imediatismo que estamos vivendo, toda essa situação controversa que estamos vivendo, essas adversidades do momento que estamos vivendo, meu querido irmão, você que crê em Jesus, você está se colocando num lugar visível a Cristo? A você, meu querido amigo, que ainda não tem Jesus no seu coração, e eu sei que essa expressão, dizer que não tem Jesus no coração, muitas vezes fere a nossa alma. Mas o que eu quero dizer para você é que nós precisamos ter uma fé plena e absoluta. Provavelmente, Zaqueu era um homem que conhecia a história de Cristo, ou pelo menos parece que desenvolve no mínimo uma curiosidade de estar com Jesus. Mas
Jesus Cristo, quando está lá na sua casa, diz: hoje veio salvação a essa casa. Ou seja, mesmo que Zaqueu já tivesse um princípio religioso, mesmo que Zaqueu respeitasse as informações que ele tinha a respeito de Jesus, a bênção do Senhor só chegou na sua vida e na sua casa quando ele reconhece a Jesus como Salvador. Portanto, não bastou Zaqueu estar em Jericó, não bastava Zaqueu somente ter subido até aquela árvore, mas precisou Zaqueu estar no lugar certo para ser visto por Jesus. Coloque-se nesta noite no lugar certo para que Jesus possa ver a sua alma, ver o seu coração, ver a sua mente, ver os seus sentimentos, para que ele possa salvar a sua vida. Uma outra ação de Jesus é que Jesus foi até a casa de Zaqueu. Sob todos os protestos sociais e religiosos, Jesus foi até a casa de Zaqueu. E qual é o papel de Zaqueu? Já que Cristo desejou ir à sua casa, Zaqueu abriu a porta de sua casa. Deixou Jesus entrar. Nessa noite, Jesus Cristo está à porta do seu coração. Foi o texto que nós lemos em Apocalipse. Ele deseja entrar na sua vida. Ele deseja entrar na sua história. Mas a porta do seu coração só tem maçaneta, só tem chave por dentro. Só você pode abrir. Faça como Zaqueu. Abra a porta da sua casa. Abra a porta do seu coração e deixe Jesus entrar. Uma outra ação de Jesus nesse episódio, nessa história, é que Jesus Cristo, ele oferece a sua salvação a Zaqueu. Ele chega até a casa e ele prega o evangelho, ele fala a respeito da salvação. É a ação de Cristo para Zaqueu. Não só reconhece Zaqueu na árvore, não somente chama Zaqueu pelo nome, não somente vai até a casa de Zaqueu, mas também oferece a bênção da salvação. E qual foi a ação de Zaqueu? Ele aceitou Jesus como seu Salvador e aceitou o plano de salvação de Jesus Cristo. Se Jesus ali estivesse e tivesse demonstrado o seu plano de salvação, e Zaqueu não tivesse compreendido e aceitado a Jesus, nada dessa história seria validada. Portanto, nessa noite, Jesus Cristo, ele lhe oferece a salvação, que somente ele pode dar. A palavra do Senhor diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai ou vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é o caminho para que nós possamos chegar até o coração de Deus. Jesus é o caminho para você que está afastado da igreja e precisa voltar para os caminhos do Senhor. Jesus é o caminho para você que está desesperado, angustiado, deprimido, sem consolo no seu coração, com medo do dia de amanhã, com medo que a sua história termine pela morte pelo coronavírus. Jesus, nessa noite, lhe oferece o plano de salvação. O que você precisa fazer? Aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador. Zaqueu, ele abre a porta da sua casa, e a casa de Zaqueu é o exemplo do coração. Quando Zaqueu abre a casa, é sinal de que eu e você precisamos ter o nosso coração aberto para Jesus. E o plano de salvação que Jesus manifesta para Zaqueu é o mesmo que ele lhe apresenta nessa noite: salvação, vida eterna. Então, não sei se você compreende o que é salvação. Salvação é resgate, salvação é recuperação de vida, salvação é lhe tirar do perigo da morte, salvação é lhe colocar em segurança. Jesus é o Salvador da sua vida. Mas para que isto aconteça e se manifeste na sua história, você precisa recebê-lo e aceitá-lo. Então eu quero finalizar dizendo o seguinte: como podemos aplicar essa passagem em nossa vida? Primeiro, estarmos atentos à passagem de Deus. Existe um hino do cantor cristão que diz: Cristo vai hoje passar. Sim, vai passar.
Jesus Cristo está passando pela sua história nessa noite, meu querido amigo. Jesus quer abençoar o seu coração nessa noite. A mensagem que a sociedade hoje está pregando, a mensagem que os meios de comunicação estão pregando, a mensagem que o vírus, o novo coronavírus está pregando, é mensagem de morte e de destruição. Porém, a mensagem de Cristo para o seu coração nessa noite é mensagem de vida e vida eterna. Não perca o momento da passagem de Jesus pela sua história. A recomendação nessa noite, a aplicação dessa experiência de Jesus com Zaqueu, é que nós devemos estar atentos à passagem de Jesus Cristo pela nossa história. Segundo, tomar atitudes. Precisamos ter atitudes, tomar decisões. Não basta somente você participar desse culto. Não basta somente você acreditar em Deus. Não basta somente você gostar da igreja. Não basta somente você ter passado um dia pela igreja. O que nessa noite você precisa tomar é uma decisão. E qual é a decisão? Deixar Jesus entrar no seu coração. Qual é a decisão? Aceitar a Jesus como seu Salvador. Terceira aplicação que você precisa fazer: procurar Jesus. Muitas vezes queremos ficar no nosso anonimato. E vejam bem, Zaqueu ele teve que quebrar muitos paradigmas, até mesmo religiosos, para que ele pudesse ir ao encontro de Jesus. Muitas vezes nós precisamos abandonar muitas coisas para nos encontrar com Jesus. Nós, às vezes, que somos pregadores, cometemos erros quando nós, no momento de convidar pessoas para aceitar a Jesus, fica parecendo que estamos oferecendo Jesus para as pessoas. Não! Não é Jesus que precisa de nós. Somos nós que precisamos de Jesus. Jesus te ama, mas entenda que é você que precisa dele. Precisa dele como? Como seu Salvador. Porque ele deseja proteger a sua vida de todos os malefícios que estamos vivendo nos dias atuais. Uma outra questão que precisamos aplicar na nossa vida é aceitar a Cristo. Aceitar a Jesus é nos submeter à sua vontade. Aceitar a Jesus é confiar que ele é capaz de resolver os nossos problemas existenciais. Aceitar a Jesus é acreditar no seu plano de salvação. Aceitar a Jesus é acreditar na vida eterna. Aceitar a Jesus é acreditar que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Mas também não é somente ter o gesto de aceitar a mensagem de Cristo. É também obedecer a Jesus. A ordem de Cristo, o chamado de Cristo, é que nesta noite você o obedeça, abrindo a porta do seu coração e deixando Jesus entrar na sua história. Essa é a nossa oração nesta noite. Esse é o nosso desejo nesta noite. Mas muito mais do que nosso, é o desejo de Cristo que esta noite seja a noite de salvação da sua vida. Eu quero convidar você também que está excluído da igreja. Você que está distante do Senhor. Sua esposa está na igreja e você está afastado. Seu esposo está na igreja e você está distante. Seus filhos estão na igreja e você está ausente do caminho do Senhor. Seus pais estão na igreja, meu jovem, e você está distante, disperso da presença do Senhor. Eu quero convidar você nessa noite que você obedeça a Cristo, volte para a presença de Jesus. Esse vírus de tantas coisas que estão nos ensinando, está nos ensinando a nossa fragilidade. Hoje nós não somos donos de nós mesmos. Um dos grandes ensinamentos que estamos tendo do novo coronavírus. Não temos o poder da vida em nossas mãos. Hoje estamos aqui. Amanhã podemos estar no leito de um hospital. Podemos estar numa UTI. Podemos não estar mais vivos. Mas em Cristo nós temos a segurança de que nele nós somos mais do que vencedores. Não fique distante de Jesus. Não fique distante da igreja. Volte para Jesus. Venha para Cristo. Venha para a igreja. Aceite a Jesus como Salvador. E você verá como tudo será diferente na sua história. Que Deus te abençoe. E eu gostaria de orar por você. Feche os seus olhos. Muito obrigado, Senhor,
por todos que estão neste momento que ouviram a tua palavra. Cremos no poder do Senhor, na transformação em Cristo da nossa vida. Cremos que no Senhor nós somos mais do que vitoriosos. E por isso, Senhor, rogamos que o Senhor esteja no coração desta vida, que nesta noite participa conosco desse culto, que nesta noite está orando comigo, em nome do Senhor Jesus. Tire tudo aquilo que não te agrada e coloque o teu plano de salvação. E que estas vidas possam responder positivamente a mensagem do Senhor nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Se você nessa noite está aceitando a Jesus como Salvador, coloque aí nos comentários: eu estou aceitando a Cristo. Coloque o seu nome, coloque o número do seu telefone e nós iremos ligar para você, para orar contigo e dizer como você terá que fazer para caminhar na presença de Jesus. Se você está afastado da igreja, volte para os caminhos do Senhor. Escreva aí: eu quero voltar para a igreja. Se você conhece algum irmão da igreja, e talvez você não queira escrever aí, mas você conhece algum irmão da igreja, faça contato com ele, passe um WhatsApp ou ligue para ele, dizendo: olha, nessa noite eu aceitei Jesus como Salvador e eu preciso das orações e das orientações da igreja. E nós faremos contato com você. Que Deus os abençoe, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Senhor.
aleluia, aleluia. Chegamos ao término de mais um culto que oferecemos ao nosso Senhor e a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu quero agradecer, em nome da Primeira Igreja Batista do Gramacho, a todos vocês que participaram deste culto, direta e indiretamente. Que Deus abençoe a sua vida. A todos vocês que foram convidados, estão na sala de vídeo, de todos os irmãos, ficamos muito felizes com a sua presença, a sua participação, a sua colaboração. E quero convidar a todos para que possam se inscrever em nosso canal. Estamos aguardando que todos cooperem para que possamos, o mais rápido possível, poder estar fazendo também a transmissão ao vivo através do YouTube. E por isso contamos com a colaboração não só dos irmãos que são membros da igreja, mas também de todos os nossos amigos que participam direto em todos os momentos do nosso culto. E eu tenho algumas comunicações a serem feitas nesse momento final. Eu quero primeiro mencionar o nome das pessoas que estarão fazendo aniversário durante esta semana. E sei que vai ficar uma posição meio suspeita, mas amanhã quem estará fazendo aniversário é o meu filho, é o Roberto. Beto, que Deus te abençoe. Parabéns aí pelo seu aniversário, que Deus possa lhe dar vitórias em nome do Senhor Jesus. Na terça-feira, nós temos o irmão Vitor, lá da Igreja Batista Novo Lar. Vitor, que Deus te abençoe também, tá? Um abração aí na sua vida. E no dia 22, na sexta-feira, é o nosso irmão Leonan. Ele estará completando mais um ano de vida. Leonan, com saudade de você, meu irmãozão. Que Deus te abençoe também. E quero dizer para os irmãos o seguinte, eu estou acompanhando o calendário do arquivo da igreja. Se tiver algum erro, com certeza a culpa não é minha, tá? Então, e também quero aproveitar e mencionar, se você fez aniversário em algum momento e seu nome não foi mencionado, a culpa não é minha, a culpa não é da secretaria, a culpa não é da sociabilidade. Provavelmente ou você não tem atualizado o seu cadastro no fichário da igreja, ou você nunca entregou nenhum tipo de dados para a nossa igreja. Então eu peço que você faça contato ou comigo, ou com as secretárias, ou com a sociabilidade, para que possamos ter o seu nome cadastrado em nosso arquivo. Outra coisa que eu quero falar com os irmãos é a respeito da contribuição financeira. A vocês que são minhas ovelhas, a todos os membros da Primeira do Gramacho, sabem muito bem que eu não estaria tocando nesse assunto aqui ao final de um culto se não fosse algo extremamente importante. Então eu quero novamente incentivar a cada um dos irmãos para que coopere e participe da vida financeira da igreja. Neste tempo de isolamento social, que nós não estamos tendo culto presencial, temos tido dificuldades na manutenção das nossas despesas mensais, despesas financeiras. Então contamos com a colaboração dos irmãos. No mês passado, mês de abril, foi extremamente favorável, os irmãos participaram, cooperaram e foi uma bênção. E estamos aguardando que no mês de maio não seja diferente disto. Então, mais uma vez, em oração, eu convoco os irmãos para que possamos cooperar com a vida financeira da igreja. E sabemos muito bem que temos 3 formas nesse período de pandemia. Primeiro, é através das contas bancárias da nossa igreja. Então você pode contribuir efetuando depósito ou fazendo transferência. Segundo, em você indo para as reuniões de oração, o santuário da igreja está aberto nas quartas-feiras e nos domingos. Você pode ir para a igreja, orar ao Senhor e, indo à igreja, você poderá depositar no gasofilácio o seu dízimo e a sua oferta. Ou então, se você está em completo isolamento e não pode sair de casa, é somente você fazer contato com algum dos irmãos nos grupos da igreja, através do WhatsApp, ou ligar para um de nós, que um diácono estará indo até a sua casa, estando lá no seu portão, orando por você e recolhendo o seu dízimo e a sua oferta.
O importante é que nós não deixemos de participar da obra do Senhor e da vida financeira da nossa igreja. Eu aproveito também, faço um apelo a todos que puderem participar doando um gênero alimentício, no mínimo um gênero alimentício, para que nós possamos abençoar irmãos da nossa igreja que estão desempregados, outros estão com dificuldades financeiras, e também não só membros da igreja, mas outras pessoas, familiares de membros da igreja. A igreja tem cooperado com muitas famílias. Então estamos aguardando que você possa cooperar também para que possamos abençoar outras pessoas. Você abençoando a igreja e a igreja estará abençoando a outras pessoas. Uma outra coisa também que eu quero falar é a respeito de quarta-feira. Nós temos, lancei a proposta à igreja, o desafio para nós estarmos estudando nas quartas-feiras, em vez de estarmos trabalhando um tema bíblico, nós iremos trabalhar um tema que seja bem atualizado dentro de uma necessidade nesse tempo de isolamento e de pandemia social e universal, não é? Então, o tema que nós temos desenvolvido será todas as quartas-feiras, vai falar sobre saúde mental e emocional em tempo de isolamento social. E o que nós estamos fazendo é colocar subtemas dentro dessa questão da saúde mental e emocional, para que possamos desenvolver ensinamentos, conhecimentos, conceitos, reflexões, para que possamos estar totalmente equilibrado emocionalmente para enfrentar esse momento. E na próxima quarta-feira estaremos falando sobre ansiedade. E tenho explicado, quarta-feira passada eu expliquei, que a forma que temos de escolher os temas é através das perguntas que são feitas ou dos temas, dos subtemas que eu já tenho pré-estabelecido. E como na semana passada, na quarta-feira, tivemos algumas pessoas perguntando a respeito do ciclo da ansiedade, então nós vamos falar sobre a ansiedade na próxima quarta-feira. Então eu quero convidar a todos para que não se esqueçam. Alguns irmãos estão se perdendo durante a semana, na agenda semanal, e não sabe mais que é quarta-feira, e não sabe mais que já são 20 horas, e alguns irmãos que eu sinto falta, depois eu pergunto, você não esteve participando do culto? E as pessoas dizem, eu esqueci que era quarta-feira. Então não se esqueça, participe, é muito importante a sua presença. Quarta-feira, às 20 horas, estaremos falando dentro desse princípio da saúde emocional e da saúde mental. Estaremos falando sobre um tema bem pertinente nesse momento, que é a ansiedade. Agora eu gostaria de orar por você e orar com você. Nós estamos encerrando o culto nessa noite e eu gostaria de colocar a sua vida sob os cuidados de Deus. Feche os seus olhos. Independente se você é membro da igreja ou não, independente do seu credo religioso, eu convido a você nesse momento para ser abençoado pelo Senhor. Deus tem um plano para a sua vida. Deus quer construir a sua história, escrever a sua história. Mas para que isso aconteça, como nós acabamos de ouvir a mensagem que fala sobre o encontro de Jesus com Zaqueu, você precisa abrir o seu coração e oferecer uma oportunidade para que Jesus possa fazer a sua obra na sua vida. Feche os seus olhos e vamos à presença do Senhor. Muito obrigado, ó Pai, por esta noite reunidos, ó Deus, na Tua presença, todo o povo do Senhor e os nossos amigos que nós tanto queremos e amamos. Estamos aqui nesse momento em oração, comparecendo mais uma vez diante da Tua presença, para rogar as Tuas bênçãos para a semana que estamos iniciando no dia de hoje. Rogamos que a Tua graça, que o Teu amor e que a Tua bondade se estenda ao nosso coração e que esta semana seja uma semana de vitória. Que nenhum de nós sejamos afetados por este vírus, que sejamos guardados pelo Senhor. Que as famílias que estão unidas nesse momento cultuando ao Senhor, que possam estar sentindo a Tua presença e que essa seja uma noite de salvação em Cristo Jesus. Que possamos ouvir a Tua voz, chamando-nos pelo nosso nome, dizendo, hoje veio salvação a esta casa, porque verdadeiramente o Salvador aqui está. Muito obrigado por todos aqueles que estão nesse momento orando. E eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, que estas vidas sempre sejam consagradas ao Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai,
que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as consolações do Espírito Santo esteja sobre a tua igreja, sobre as pessoas que estão conosco orando e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Uma boa semana a todos e que Deus os abençoe. Quarta-feira, às 20 horas, estaremos juntos novamente para estudar a palavra do Senhor.